Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. Nós sabemos assim que um tem uma diferença, o outro tem outra diferença, mas o que faz a harmonia é o conjunto das diferenças. Então, nosso trabalho apresenta esta condição das diferenças fazerem uma harmonia. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Missão da Feminilidade Humana. Então, a feminilidade é uma condição superior que não está somente na condição da matéria grosseira. E cada pessoa precisa de lembrar assim, cada mulher, a feminilidade não está relacionado a ela no corpo dela de matéria grosseira. E que a mulher tem que fazer muito esforço para voltar a ter a condição de ser considerada. Então a feminilidade é a influência que possibilita que a mulher tenha na vida, onde ela se encontra, no relacionamento dela. E para que ela tenha esta força, ela tem que ser superior à moda. Porque a moda normalmente é deixando o corpo exposto, possibilitando assim que ela fique sem o resguardo. E essa condição a pessoa tem que lembrar assim, foi incutido tanto no homem como na mulher. O homem é muito conveniente, ele aproveitando das situações, ele então alimenta a situação. Que uma realização de uma mulher está ela encontrar-se ao lado de um homem. E que se ela não andar ao lado de um homem na vida, então ela não terá nenhuma realização. E ela precisa de ter filhos. E as mulheres que casam e que não têm filhos, muitas vezes também olham para ela de uma maneira diferente. E cada pessoa tem que lembrar assim, que a realização não está no casamento e não está em ter filhos. A realização é uma condição superior. Nós vemos assim que as pessoas quando ficam velhas, elas sempre falam daquilo que elas não fizeram, mas dificilmente falam da parte boa que a vida apresentou. E que nós também temos que fazer uma observação de ir verificando a vida daqueles que fizeram, que acham que foi feito aquilo, que vai ser bom, que foi bom para a vida dele, da vida dela, e aquela que não fez, aquele que não fez, tem que analisar assim, as condições que a vida apresentou. E nós temos que ter um alvo espiritual, um alvo superior, e que todas as coisas que se encontram na matéria grosseira, como a reprodução, ela só tem na matéria grosseira. Isso fica fácil da gente observar assim. Hereditariedade, ela existe na matéria grosseira. No espiritual não tem hereditariedade. Então a mulher ela tem que ser superior e tem que lembrar da condição que ela se encontra. Muitas acham assim que o valor que uma mulher precisa de ter é quando tem filhos, é quando tem um companheiro. Existe uma complexidade nessas palavras. O ter filhos não é uma realização, porque é só observar a própria vida. Então vai vendo assim que a mãe passou a ter aquela consideração, mas aquela filha que julga que vai ter filhos e que vai ser bom para a vida dela, ela tem que ver o que ela tem para ofertar. Porque é comum os pais induzirem as filhas para o casamento, para o homem, e a gente vai confirmando esta condição com os brinquedos das meninas. Normalmente os brinquedos das meninas já é direcionando elas para ter essa naturalidade de serem mães. E depois a gente vai confirmando assim que muitas nem acabaram de desenvolver, de crescerem, já estão saindo à procura de um homem. Então não é a realização um homem, não é a realização a maternidade. A realização tem que ser um alvo que a pessoa vai procurando dentro dela
aquela condição muito importante que a gente observa que tem nas crianças. Então, toda criança, quando chega nesta terra, já chega com uma força, com uma coragem, já chega com uma condição muito importante de desenvolver o equilíbrio. E nós perdemos esta coragem. Nós vamos aceitando aquilo que vão colocando para nós e nós não vamos refletindo se aquilo vai ser bom para a nossa vida. A mulher, ela tem que lembrar que a importância que ela tem é com ela mesma e que ela precisa de ser superior a todas as coisas que vão apresentando. Normalmente os filhos fazem pior do que os pais. Isso fica bem fácil assim porque a menina, como ela é induzida para ser mãe, a maneira que vão fazendo com ela, uma outra que já se encontra na fase de ter o companheiro e tornar-se mãe, ela faz igual. E ela não refletiu que aquilo foi uma indução que não deu a ela aquilo que ela precisava, que é um norte interno, uma segurança, uma determinação, de lembrar assim que a pessoa fica qualificada quando ela conhece os ensinos. Então a pessoa pode ter tido muito conhecimento da vida literária, mas se ela não tiver o conhecimento dos ensinos, então toda essa erudição não vai servir para ela, porque ela vai fazer como a mãe dela fez. Então a condição de tornar-se melhor do que a mãe tem essa importância. A primeira coisa é de ser criteriosa consigo mesma, de lembrar assim, que a moda ela é um padrão. E esse padrão, a pessoa tem que lembrar que cada um tem um corpo. Para que a pessoa fique com harmonia no seu corpo, ela então tem que fazer as vestes de acordo com o seu corpo. Ela tem que ser superior àquilo que vem apresentando no mercado. Essa importância não é para as outras pessoas, porque as transformações que uma pessoa tem é dentro dela. Então ela vai graduando essa condição muito importante que a criança tem, que é de desenvolver o equilíbrio, e a gente vai observando assim que esse desenvolvimento do equilíbrio é para tudo, e que normalmente nós valorizamos somente na alimentação. Mas o equilíbrio ele precisa de ser também na condição do alvo espiritual, que é o caso do homem aproveitar-se daquelas mulheres que estão à procura de um homem e esse ser conveniente. Então a mulher, a primeira coisa que ela tem que ver é o futuro. Não é ter somente o companheiro, tem que ver se esse companheiro tem a qualidade espiritual, se anda de acordo com os ensinos. É bem simples. Se a pessoa tem uma frequência, uma irradiação, ela está naquele equilíbrio daquela frequência, daquela irradiação. Seria melhor a mulher não ter o companheiro, porque ele não tem uma frequência, ele não tem um equilíbrio e a maneira que ele faz não dá a ela aquela segurança. Ter a nobreza, a polidez. A mulher tem que ter a feminilidade, e a feminilidade ela tem que ser em todos os aspectos, no traje, na maneira de ser, na segurança, na beleza, porque a beleza, a gente vai observando assim, é como a pessoa irradia. Então o jeito que a pessoa irradia. Então os animais, eles estão bem presentes naquilo que eles precisam. Então eles recebem as irradiações e nós somos mais qualificados do que os animais, nós tínhamos que nos qualificarmos mais ainda pelo nosso desenvolvimento e vendo como vai ser o nosso amanhã. Porque é bem simples, os criadores, eles quando querem uma matriz, então eles veem a mãe daquela matriz que eles estão querendo comprar. Então a mulher é o mesmo procedimento.
Se ela está pretendendo ter um companheiro, ela tem que ver a procedência desse companheiro. Não é mais ou menos. Porque se ela vier a ter filhos, ela sabe assim da procedência desse companheiro. Então ele tem que gostar da mãe, ele tem que ser um homem trabalhador, tem que gostar das irmãs. A mesma coisa acontece com o homem quando ele vai procurar uma mulher. Ele tem que ver como ela relaciona com os pais. Não é sair da casa dos pais porque quer mudar de ambiente ou porque agora quer ter uma condição de ser senhora, de mandar no seu ambiente, de fazer a diferença com as conhecidas, porque existe isto. Então, para a vida de uma pessoa que toma uma decisão assim, é muito ruim. Se ela vier a ter filhos, ela não vai ter autoridade. E se ela continuar com esse homem, ela também, na sequência, ela para de ter uma autoridade. Passa a ser uma serva barata. Porque do jeito que ela quis um companheiro, esse companheiro também vai querer uma serva barata. Que se vier a ter filhos, será fácil mantê-los, porque tem uma serva que faz a manutenção e que cuida direitinho. Então a qualificação é toda a época da vida da pessoa e nós temos essa coisa muito boa que nós temos a intuição. E as mulheres têm a intuição mais aflorada do que os homens. Então, muitas veem um desenho, têm a facilidade de transformar aquele desenho num bordado e têm a facilidade de acertar o tanto certo dos ingredientes para aquele preparo. Então, essas qualidades e as qualidades que a gente vê no posicionamento, na dedicação, na qualidade da repetição dos atos. Então essas condições são muito importantes e cada um tem que lembrar que todas estas qualidades a pessoa tem que trazer para o seu dia a dia. Cada mulher precisa de observar as conhecidas, as irmãs, as colegas que a pessoa vai adquirindo e vai observando que a realização não é na maternidade. A realização é desenvolver uma condição interna na feminilidade de ter a consideração daqueles com quem ela relaciona. Pode ser na moradia, pode ser num ambiente de trabalho, pode ser consigo mesma. Esta condição é muito importante e nós vamos trabalhando assim, que só tem importância na vida de uma pessoa quando ela tem a consideração, a maneira que ela utiliza todo instante. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Precisa de conhecer o nosso corpo e ir vendo as necessidades que existem para o nosso corpo. A mulher, ela tem esta qualidade de percepção mais aflorada do que os homens. Então ela tem o dever de utilizar desta percepção. Então quando fala-se que atrás de um homem bem-sucedido tem uma mulher, justamente isto, porque o homem vai na frente e a mulher vai atrás. Ela vai ligada à luz. Ligando-se na luz, ela então dá as orientações que aquele homem precisa. Pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser um filho. Então esta condição superior, cada uma tem que desenvolver. E cada uma tem que lembrar assim, se fazem um trabalho para ser iguais aos homens, então elas estão descendo. Então o trabalho teria que ser feito assim, para que elas mantivessem no grau em que elas se encontram. Com isso, elas teriam que ter esta condição muito importante da intuição de ir vendo como é melhor para a sua vida. Então a esperança de uma pessoa é como ela conhece os ensinos e como ela caminha durante a sua vida. Caminhar de qualquer maneira, a pessoa se encontra descuidada. Ter uma perspectiva é sempre uma condição interna de cada um. Então a perspectiva tem que ser naquela condição muito importante da própria pessoa.
E é bem interessante e muito sério também quando uma mulher não tem perspectiva da sua vida interna e tem vontade de sair da casa dos pais. Então, normalmente, nessa nova fase da sua vida, a falta de objetividade faz com que ela receba orientação de pessoas que ela mencionou do próximo passo que ela está pretendendo dar, e ela nem conhece a pessoa que está agora dando a orientação e ela passa a seguir esta orientação. Porque ela não está percebendo-se com esse ímpeto de querer agora ser diferente, a pessoa esquece daqueles com quem ela relacionou, especialmente da sua mãe, que continua com uma perspectiva interna, possibilitando a intuição manifestar, e ela esquece tudo o que ela recebeu até então e começa a valorizar aquele que ela acha que vai ser bom para a sua vida. Então, o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição da mulher e vendo o procedimento que ela precisa de ter para ela possibilitar que a feminilidade manifesta na sua vida. A feminilidade humana é uma coisa muito importante quando a mulher se encontra voltada para a luz. Então, todas as coisas na matéria grosseira têm uma importância. Então, a maternidade não pode ser o alvo máximo. E essa referência é justamente por causa disso, porque como a finalidade é espiritual e a maternidade é doenteal, porque normalmente a reprodução só existe na matéria grosseira. Aquela condição muito importante de conhecer os ensinos, de procurar viver de acordo com os ensinos, vai possibilitando que a pessoa seja criteriosa com ela, na sua manifestação, o procedimento que ela vai ter que ter com ela mesma e aquela segurança que ela vai ter durante a sua vida, que na velhice ela vai ter a condição de sobreviver, que ela não precisa de casar-se, de morar com qualquer homem, justamente porque ela se encontra preocupada com esta condição. Muitos pais induzem as filhas para os braços dos homens, justamente para que estas filhas não tenham que preocupar-se na velhice. A preocupação com a velhice é quando a pessoa esquece todos os ensinos que o Criador instituiu na criação. Com essa falta de conhecimento, então a pessoa acha que a vida dela é somente agora na parte da matéria grosseira. E a vida na matéria grosseira é só a condição do seu corpo de matéria grosseira. Então aquela condição da criança que quando chega na Terra e que ela utiliza a força que o Criador deu a ela, e que depois, numa fase seguinte, essa força é utilizada também para enfrentar os ambientes que a pessoa vai ter que viver naqueles ambientes, e muitos também utilizam dessa força para mudar de localidade, ou para um outro país distante, ou para um outro estado. Então, esta mesma condição a pessoa tem que voltar a ter, mas é com a visão dos ensinos do Criador. Toda época na vida da pessoa, ela vai encontrar-se segura, vai encontrar-se tendo o conhecimento dos alimentos e convivendo com aquela condição que nós fomos criando durante a nossa vida ou que trouxemos de uma época anterior. Quando uma pessoa fala assim que teve um passado que ela não quer lembrar, mas o procedimento da nossa norma de tempo e de espaço, ele é bem interessante, porque independente da pessoa, o passado vem para a vida da pessoa, porque na nossa vida interna, o tempo ele atua numa espiral. Então nós vamos no futuro e nós voltamos numa época anterior. Então o resgate de uma época anterior, a pessoa precisa de ter a força de conviver bem com aquela época anterior e conviver assim de uma maneira que ela precisa da força dos ensinos, para que ela possa superar aquelas fases. Então a mulher, quando ela se encontra ligada à luz,
ela vai vendo a condição que ela precisa para ela mesma, no futuro, ela não ficar à mercê por não ter tido um companheiro ou por não ter tido filhos. Então, essa condição que fazem referência da mulher é uma condição que já vem há milhares de anos e que nós vemos assim que é um trabalho que cada mulher precisa de ter para tornar-se superior e possibilitar esta condição importante do equilíbrio, manifestar nessas influências que nós ouvimos e que nós repetimos, que a mulher só tem valor quando ela tem um companheiro, quando ela anda ao lado de um homem, e ela passa a ter um determinado valor a mais se ela passa a ter filhos. Ter filhos é uma condição muito mais séria. Então a pessoa tem que estar ligada na luz, esforçar-se para compreender direito os ensinos e verificando a reflexão que ela utiliza no terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, se naquela direção que ela tem com os seus pensamentos, com a sua maneira de ser, vai dar a ela uma segurança na velhice. Quando falaram assim que a realização da mulher está na maternidade, é justamente por isso. A condição superior que ela apresenta de encontrar-se ligada à luz, possibilitando ver melhor o amanhã, orientar melhor aqueles que são da sua responsabilidade. Isso atrapalhava aqueles que precisavam de ter os seus adeptos, os servidores de Lúcifer, orientando assim conforme eles queriam e conforme eles querem ainda, de maneiras que eles fiquem ainda com o domínio das pessoas. Quando uma mulher foi orientada para que tivesse filhos, e a gente observando hoje, as meninas também são desenvolvidas, os presentes que elas recebem estão também relacionados à futura maternidade. Então, justamente por isso, porque quando uma mulher tem filhos, ela não tem como pensar, justamente porque requer muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Então, para ter filhos, a pessoa tem que ter um propósito interno de encontrar-se ligada na luz, de ir verificando o procedimento que ela está tendo e qual é o procedimento para que tenha descendentes que são ligados à luz. E nós sabemos assim que quando uma mulher tem uma firmeza, ela comanda o ambiente da sua moradia e ela também tem a capacidade de melhorar a sua prole. Para isso, ela tem que ser superior à moda. E ela tem que ter uma condição superior de não receber influências e procurar viver de acordo com os ensinos. No caso da moda, é justamente por isso, porque não traz um embelezamento do corpo e a mulher tem que respeitar as fases que a vida vai apresentando. Uma mulher madura, o corpo dela é muito diferente do que uma mulher em formação. Então essa mudança, essa beleza, a feminilidade é isto, é respeitar as fases e de lembrar assim que a maternidade só tem uma importância se também foi feito uma qualificação do companheiro e se tem um propósito para trazer filhos ligados à luz. Se não tem esse propósito, não tem uma significação ter a maternidade, que observando assim a vida de conhecidas, nós vamos confirmando assim, que muitas que não tiveram filhos não quer dizer que são qualificadas. E muitas que tiveram filhos também não quer dizer que qualificaram-se. Houve experiências. Mas também tem uma outra coisa muito importante, porque quando nós vemos assim na rua que nós moramos, nas proximidades da nossa moradia, acontecimentos, aquele que está presenciando, ele tem que voltar e ficar ligado à luz. Um sofrimento na moradia traz muito desconforto para todos. O estar ligado na luz é para todas as situações. Quer dizer que a pessoa precisa de lembrar sempre do equilíbrio, porque com o jeito que nós pensamos, possibilita aquilo
que nós estamos pensando a realizar na nossa moradia ou numa outra localidade, sendo muitas vezes que nessa localidade que realizou, nós nem tivemos presente. Então os pensamentos, eles têm esta condição de ter uma realização independente da pessoa. Ter a pureza nos pensamentos tem aquela condição porque a pessoa com a pureza nos pensamentos, ela possibilita a intuição manifestar. A feminilidade humana é esta a importância. Ela tem que deixar a sua condição do espírito manifestar, que é uma condição superior, possibilitando assim que a sua intuição manifesta e ela ir vendo a direção melhor para o seu destino. Então todas as referências que as mulheres receberam e que os homens passaram a tirar proveito destas referências, como é o caso da mulher que julga-se que a realização dela se encontra na maternidade e a conveniência dos homens de aproveitar desse descuido que as mulheres apresentam, e elas descuidam mais ainda porque elas também não fazem seleção do companheiro. Então elas vão esquecendo da feminilidade, da nobreza, da beleza, da delicadeza. E o homem vai esquecendo da dignidade, da confiança, ter uma condição superior. Essas condições superiores, cada um tem que lembrar delas a vida toda, para ele também não ficar preso, justamente porque ele julgou que seria mais fácil ter uma mulher que, através dos conceitos sociais, ele então realizaria os seus desejos. Então esta condição superior de fazer a seleção da companheira, de fazer a seleção do companheiro, tem muita importância também, porque 80 anos de vida não é uma referência de uma existência. Então os fios que nós construímos nesta época, esses fios continuarão na época seguinte na nossa existência. Então, desfazer fios feitos na matéria grosseira, no período em que se encontra na matéria grosseira, tem muita importância. Se a pessoa descuida, então esses fios vão ter a durabilidade de uma eternidade. Cada um vai ficar sempre preso. Então a mulher tem que lembrar que ela encontra-se na criação numa condição superior, e que para ela ter esta condição, ela precisa de lembrar da sua feminilidade e ela ser superior a tudo que vem apresentar a ela. Com esta condição, ela vai ter a possibilidade de deixar a sua intuição manifestar, de ver melhor a direção que ela precisa de ter para ela mesma. Então o livro Na Luz da Verdade possibilita que a pessoa venha a ter esse esclarecimento e esforçar-se. Porque nós sabemos assim que quando uma criança encontra-se no seu ambiente de escola, com o equilíbrio para que esta criança continue a ter na vida, então ela recebe várias orientações durante o período do dia. Então, durante muitos anos, o adulto vai dando a supervisão para esta criança. Depois, numa fase seguinte, os adultos param de supervisionar esta criança de uma maneira geral. Então, na nossa vida interior, o procedimento é o mesmo. A mulher na criação posterior tem que lembrar assim, para ela qualificar-se para a vida espiritual, ela tem que agora supervisionar-se, de ser superior àquilo que vem apresentando a ela, fazendo uma seleção das pessoas com quem ela convive, da maneira dela viver, de ir verificando diariamente aquela condição muito importante que é o terceiro mandamento, de ir vendo se o caminho que ela está caminhando vai dar a ela aquela condição que ela precisa na velhice.